A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhe revelou. Nós estamos falando aqui, dando continuidade àquilo que Paulo ele vem falando, quando ele escreve aos Romanos. E Paulo, isso é interessante, importante falar que essa carta endereçada aos Romanos foi uma carta endereçada antes de Paulo chegar em Roma. Então, Paulo já estava escrevendo a respeito de tudo, e nesse momento Paulo escreve a respeito da ira de Deus contra a humanidade, dizendo que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Uma vez nós fazemos uma pergunta, por que Deus fica irado com os pecadores? Isso nós podemos dizer, olhando para a palavra do Senhor, porque eles substituem a verdade sobre ele por uma fantasia fabricada por sua imaginação. Então, o ser humano ele é criativo e muitos acabam fabricando, os seus trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém, como diz no versículo 25. Então, suprime a verdade que Deus revelou, a fim de crerem em qualquer coisa que apoie seu estilo de vida egoísta. Deus não pode tolerar o pecado, porque sua natureza é moralmente perfeita. Ele não pode ignorar ou perdoar uma rebelião. Ele deseja eliminar o pecado e restaurar o pecador, e é capaz de fazê-lo desde que este não distorça ou rejeite a verdade de forma obstinada. Deus ele demonstra sua ira contra aqueles que persistem no pecado. Então certifique-se de que você não está adorando uma fantasia, e sim o verdadeiro Deus. Não despreze a verdade a respeito de Deus simplesmente para proteger seu estilo de vida. Nós vamos observar que muitos procuram ir contra a palavra de Deus. Muitos criam as suas próprias fantasias para proteger, muitas das vezes, o seu estilo de vida pecaminoso. Muitos procuram e vão por esse caminho para poder realmente fabricando realmente, e por sua imaginação, achando que está agradando a Deus. E bem sabemos que tudo que está contra o nosso Deus ou colocado como ídolo, isso é pecado, isso provoca a ira de Deus. Versículo 19 diz: pois os que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhe revelou. Quando nós precisamos olhar e entender que cada um de nós temos uma oportunidade. Será que alguém tem alguma desculpa para não crer em Deus? Muitos colocam muitas desculpas para crer em Deus. Nós vamos ver que na Bíblia há uma resposta bem enfática sobre isso. Que não. Se alguém tem alguma desculpa, não tem nenhuma. Porque Deus se revelou de várias maneiras, por meio da sua criação,
de sua palavra e de seu Filho amado. Então o Senhor se revelou de várias formas, né? Revelou de várias maneiras, por meio da sua criação. Quando nós olhamos, observamos aqui o versículo 20, né, quando ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Se a gente olhar para a natureza, a perfeição, né, da criação, né, de Deus, nós vamos observar que Deus realmente, né, ele é o Criador. Né? Vamos observar que não tem desculpa para não crer em Deus, é só olhar para a natureza. Agora, olhando também, né, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, só em ter contato com a palavra, só em ver, só em ler a palavra de Deus, só em ler a Bíblia, ouvir, nós observamos que Deus realmente, né, não tem desculpa nenhuma para dizer que não cremos em Deus. E quando nós olhamos para o seu Filho amado, Jesus, que ele entregou por nós, que morreu e que ressuscitou, e que foi preparar lugar para o seu povo, nós vamos ver em tudo isso é motivo. E só em olhar nós percebemos e cremos que o Senhor, ele que não tem nenhuma desculpa para não crer em Deus. Cada pessoa, ela pode aceitar ou rejeitar, né? A Deus, né? Isso é a verdade. Cabe a cada um fazer uma escolha, né? Então não se deixe enganar. Quando chegar o dia do juízo, né, desculpas não serão aceitas. Comece hoje mesmo a dedicar a sua adoração e a devoção a Deus. Porque muitos têm colocado desculpas para não servir ao Senhor. Muitos têm colocado e maquiado, fantasiado, ou então com os seus pecados de estimação, né, ali sustentado uma teoria que vai contra a palavra de Deus, né, se tornando o filho da desobediência, né, suprime a verdade pela injustiça, suprimem a verdade, né, pela mentira, né, se enganando, achando que tudo isso não vai ter um preço, né, não tem uma consequência. Então, quantas pessoas hoje estão desviadas e não querem e colocam um monte de desculpa para viver nos prazeres desse mundo, né? Deus, ele existe, né? Mas não basta somente nós sabemos que Deus existe. Isso não é suficiente para nos salvar, né? Todos devem aprender que ele é bondoso e que enviou seu Filho para demonstrar seu amor por nós. Devemos compreender, né, como receber o perdão de Deus por seus pecados. Saber que Deus existe não é suficiente, como muitos hoje estão achando que já é suficiente, já basta. Nós vamos observar, né, que Deus, ele é o Criador, né, e as Escrituras, né, e a vida de Jesus, quando nós olhamos, nós aprendemos a respeito do amor de Deus, de sua misericórdia e da promessa da vida eterna. Deus bondosamente nos dá muitas fontes para que possamos crer nele. O caminho é um só, é Jesus. Mas através das Escrituras, através do amor de Deus, através de Jesus Cristo, tudo isso, né, nós temos como uma direção, temos como, né, temos como compreender, né, temos um caminho, temos uma visão, um entendimento aberto, quando nós olhamos para tudo isso. Então Deus revelou a sua divina natureza e qualidades pessoais
em sua criação. Embora o testemunho da criação tenha ficado comprometido pela queda de Adão e Eva, o pecado de Adão resultou em uma maldição sobre toda a natureza. Tá? Lá em Gênesis 3,17 nós vemos, os espinhos e os cardos foram resultado imediato da queda. E os desastres naturais se tornaram muito comuns desde a época de Adão até hoje. Nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 19 ao 21, Paulo lhe disse que até a natureza ansiosamente espera ser reparada dos efeitos do pecado. Tá? Então, pela escolha, pelo pecado do homem, a natureza ela geme. A natureza, nós observamos nos desastres, nos aquecimentos globais, tantas coisas que têm acontecido que apontam para o pecado, para a queda do homem. Quando Adão ali por um homem entra o pecado no mundo, nós vamos ver que desse instante as coisas mudam, a natureza muda, a forma de viver do homem vai mudando. Então nós precisamos entender a cada dia a importância de realmente, de não só crer que Deus existe, mas ter Ele, aceitar o Senhor como Salvador das nossas almas. Vai dizendo mais à frente, no versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Então, trocaram a imagem do Deus imortal por outros deuses, por aves, animais de quatro patas, répteis. Então, isso tudo foi o homem buscando e adorando, trocando Deus por um objeto de madeira, trocando Deus por uma imagem. E isso desagrada ao Senhor. Isso não é agradável a Deus. E por isso diz a palavra que Deus entregou que as impurezas sexuais aos desejos do coração deles, para desonrar o corpo deles entre si. Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Nós observamos que há uma troca hoje de valores, e muitos hoje têm trocado tudo isso. Nós paramos para ver hoje os meios de telecomunicações, redes sociais, enfim, tudo, eles apontam e levam para um outro caminho, que não é um caminho da adoração ao Senhor, de servir ao Senhor, mas está colocando a criatura no lugar do Criador. Vai colocando a cada dia motivando, incentivando o pecado, incentivando a idolatria, incentivando a pessoa a viver, inventando deuses, inventando muitas das vezes modas e formas de adorar ao Senhor. Quando nós observamos as pessoas, elas tendem a acreditar em mentiras que reforçam a sua crença egoísta. Atualmente, mais do que nunca, precisamos conhecer a base das nossas crenças. Com a televisão, a música, o cinema e o restante da mídia, insistindo em estilos de vida pecaminosos e em valores imorais, encontramos-nos
constantemente bombardeados por práticas e crenças que são totalmente opostas à palavra de Deus. Meu conselho para você é que tome cuidado com aquilo que pode influenciar as suas opiniões. E lembre-se, a palavra de Deus é a única verdade. Avalie todas as outras opiniões à luz de seus ensinamentos. Avaliar opiniões fora que não seja à luz da palavra de Deus, é você ir por um caminho que sem volta. Mas quando nós pegamos a palavra, estamos tendo contato com a palavra e passamos a avaliar, as coisas, as opiniões à luz da palavra de Deus, porque ali nós vamos encontrar o Criador, vamos encontrar ali o Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há, nós vamos estar sendo levados não pelo modismo, não pelo que estão falando, não pelo que estão falando de mentira, de engano. Então é importante nós estarmos em contato com a palavra. E muitas das vezes, muitos hoje acham que não precisam mais da palavra. Têm buscado outros meios, não querem mais ser exortados, ensinados, corrigidos à luz da palavra. Estão buscando outros lugares. Muitos já não querem mais estar na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, já não querem estar nos cultos de ensinamento, nas escolas bíblicas dominicais, porque já não sentem, já não querem. Porque aquela palavra ela vai confrontar o eu, vai confrontar o pecado. Mas nós vamos ver que por causa deles terem trocado a verdade de Deus pela mentira, adorando ali a criatura no lugar do Criador, nós vamos ver no 26, versículo que diz: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens, também tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, o homem trocando costumes naturais, daquilo que está na palavra, daquilo que é a criação, pelos seus desejos pecaminosos, pelas paixões vergonhosas. Isso é notório quando nós olhamos, quando nós observamos. Por isso que nós devemos ter cuidado naquilo que nós estamos vivendo, e das opiniões que estão fora da palavra. Além do mais, ele diz aí no versículo 28, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, muitos já conhecem a justiça de Deus, mas preferem permanecer da forma que está. Continuam na prática daquilo que lhes agrada, daquilo que é injusto, daquilo que é errado. Apesar da palavra de Deus, do decreto de Deus, apontar que tudo isso que nós lemos é errado, mas continuam na prática. E além de praticar, aprovam aqueles que praticam. Então que nesse dia você se conecte com essa palavra e que você entenda que a ira de Deus ela é revelada dos céus contra toda impiedade.
né, e toda a injustiça dos homens, né, que estão suprindo a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus te revelou. Então, que você possa hoje olhar, contemplar e ver que nós temos um Deus, que Ele está irado, né, com tudo que está acontecendo. Não troquem o verdadeiro Deus por uma fantasia, por uma mentira, né? E quando nós estamos, se der lugar ao diabo, der lugar ao pecado, pode ter certeza, a carne vai prevalecer. E a carne prevalecendo, nós vamos observar que o nome do Senhor não vai ser glorificado. O que vai sobressair é a vontade da carne, o desejo da carne. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você medite nela, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração.